Olá, meus irmãos, eu sou Marco Aurélio, sou expositor aqui do SEAC, Bauru. Agradeço a presença de todos nesta oportunidade para que possamos aqui trazer um pouco do conhecimento que nós temos a respeito da doutrina espírita. Como de praxe, antes de iniciarmos os nossos comentários, eu gostaria de convidar todos vocês a uma breve oração para que assim possamos sintonizar com as boas energias, com os bons espíritos que nos acompanham e que sustentam, né, por intuição, este momento tão especial em que buscamos a Jesus e aos seus ensinamentos. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos aqui hoje, aprendendo um pouco dos seus ensinamentos que nos foram trazidos por Kardec por intermédio da publicação da Codificação Espírita. Que possamos neste momento trazer aos nossos irmãos alguns conceitos relacionados a Deus, à vida, ao nosso futuro, para que possamos assim, compreendendo essas verdades, viver melhor a vida presente e preparar o nosso futuro. Intua-nos, Senhor Jesus, na apresentação deste momento, para que possamos colocar aqui de forma clara, sincera, humilde, a fim de que nossos irmãos possam compreender as informações aqui apresentadas de uma forma simples, tranquila, interiorizando esse conhecimento e aplicando-o em sua vida, no relacionamento com as pessoas. Que assim seja. Bem, meus irmãos, falaremos hoje de um tema muito especial. O tema de estudo deste momento é a evolução dos espíritos. E a primeira informação que precisamos tratar aqui, desculpa, é que eu estou buscando dos espíritos, né? Para que nós possamos, no decorrer do tempo, estar sempre fundamentando as nossas afirmações em O Livro dos Espíritos e outras fontes que pesquisamos. Sabemos, entendemos já que somos espíritos. Ou seja, não somos apenas este corpo de carne que vivencia as experiências da vida neste momento. Aliás, a percepção da vida que temos enquanto encarnados é essa. É esse mundo que nós conhecemos, entre o nascer e o morrer na carne. Porém, somos muito mais do que isso. Somos espíritos. Nós vestimos, e existe um velho jargão aqui na doutrina espírita, que afirma que nós vestimos este corpo de carne. Ele é como se fosse uma roupa que o espírito veste para estar aqui na matéria e, estando aqui na matéria, vivenciar a vida e as várias experiências que ela pode nos proporcionar. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, em especial capítulo 1, que tem por título Dos Espíritos, a origem e natureza dos espíritos, lá na questão 76. Eu vou ler aqui a questão 76 para todos. Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta é Kardec perguntando à espiritualidade. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. E aí vem uma nota do próprio Kardec. A palavra espírito, e agora espírito com letra maiúscula, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Vamos tentar entender essa questão 76? Vamos lá. A primeira informação que nos dão é que os espíritos são os seres inteligentes da criação.
Então, o que é o espírito? É o ser inteligente da criação. É o ser que pensa, que tem a capacidade de pensar. E é exatamente a capacidade de pensar que nos situa no tempo e no espaço. É a nossa consciência do eu, do existir. E o exercício do existir do espírito é o pensamento. E o pensamento tem uma força criadora, geradora. Ele plasma nos mais variados padrões vibracionais em que os espíritos podem estacionar, ou seja, nessa pluralidade de mundos que existe no universo, né? O espírito ele estagia exatamente naquele local em que ele tem a sua sintonia, a sua sintonia vibracional, a sua afinidade, né, com o que pensa e o que faz. Por exemplo, estamos na Terra. A Terra é um plano de provas e expiações. Portanto, ainda um dos primeiros mundos no caminho evolutivo do espírito, morada de espíritos imperfeitos. Estamos muito longe da perfeição. Então, em razão da nossa imperfeição, nós vibramos num padrão tal, e todos os seres humanos que estão aqui, encarnados e desencarnados nessa faixa vibracional que nos constitui, a cada um de nós e na coletividade humana, nós estamos imantados à Terra, magnetizados à Terra. Nós nos colocamos aqui. E a Terra, esse ambiente da Terra, é uma criação da providência divina, mas somada também a tudo aquilo que a gente pensa e faz. Por que há ainda muito sofrimento, muita desigualdade, muita violência na Terra? Porque nós somos os causadores de tudo isso. Nós é que causamos o mal aos nossos irmãos, porque somos imperfeitos, porque ainda não entendemos no todo os desígnios do Criador. Deus nos fez para um dia, numa caminhada da eternidade, nos tornarmos espíritos perfeitos. Aí então saberemos exatamente o que significa a felicidade, porque lá seremos felizes. Aqui a nossa imperfeição ainda não nos permite. Então somos espíritos porque somos o princípio inteligente da criação, o elemento inteligente da criação em todo o universo. Nós saímos da animalidade e evoluiremos para a angelitude, ou seja, nós sairemos da simplicidade e da ignorância até no aspecto de não sequer entendemos que existimos. Neste momento nós somos o elemento espiritual e Deus cria, né? E aí nós vamos falar dos elementos gerais da criação ou do universo, né? Deus cria o elemento espiritual e o elemento material. O elemento espiritual é esse germen que há de evoluir em duas situações, né? No aspecto do conhecimento, e o outro nível de evolução é o da moralidade. Mas esses dois níveis, eles não andam exatamente em conjunto, em uníssono, muito pelo contrário. Via de regra, é primeiro necessário que o homem evolua no conhecimento, né? Porque o conhecimento faz com que, aliás, vou até me expressar melhor. O conhecimento fez com que chegássemos até este momento. E há de nos levar muito adiante no futuro, em termos de tecnologia, em termos de regras de convivência na sociedade. Há 100, 200 anos atrás, éramos espíritos mais imperfeitos ainda. Sequer alguns séculos atrás, respeitávamos propriedade, respeitávamos a vida, escravizávamos pessoas, matávamos as pessoas por questões fúteis, né? Por ódio, por raiva, por qualquer bobagem, se destruía a vida do outro. A humanidade evoluiu, não, na grande maioria da humanidade contemporânea, se respeita os limites geográficos de cada país, cidades, etc. Nas cidades, as pessoas respeitam a nossa propriedade geográfica, a nossa casa, os limites do nosso lar.
existem leis que controlam a vida, que regulam a vida em sociedade. Então, nós evoluímos, sim, evoluímos muito. Não só no conhecimento, mas percebam também que na moralidade. E esse é o caminhar, né? Se fôssemos resumir aqui, nesses 10 primeiros minutos que estamos conversando, sobre a evolução do espírito, é exatamente nesse resumão geral aqui de que nós somos espíritos que viveremos para sempre, que saímos da ignorância, da simplicidade para o conhecimento dos desígnios de Deus, né? No que diz respeito à vida, mas a vida no contexto da eternidade, não no contexto da carne, entre o nascer e morrer na carne. Então nós somos criados um elemento inteligente, né? Para que possamos chegar a ser um princípio inteligente, né, um espírito, nós precisamos evoluir. E passamos por vários estágios, a começar no reino mineral. Então, enquanto elemento espiritual, né, Deus também preparou o elemento material. E esses são os dois elementos gerais do universo, o elemento espiritual e o elemento material. O elemento material, ele existe para promover a evolução do elemento espiritual. A Terra, o universo, né, foi criada para que o espírito possa evoluir no conhecimento e na moralidade. Então, nós iniciamos o nosso estágio evolucionário no reino mineral. Sequer sabemos, temos consciência do eu. Ali no reino mineral, talvez a experiência que nos seja mais marcante seja a experiência da materialidade, do magnetismo, da união dos elementos, né? Quando o reino mineral não tem mais nada a trazer de experimentação para o elemento espiritual, ele então evolui e migra para o reino vegetal. Ali no reino vegetal, nós experimentamos de uma forma bem geral as sensações, o frio, o calor, né? Por assim dizer. Mas no aspecto geral, todas as sensações que existem e que são possíveis de experimentação ao elemento espiritual no reino vegetal. Mas de uma forma geral, estamos falando aqui de sensações, né? A planta ela passa também pela necessidade da alimentação através da fotossíntese. A planta ela se reproduz por si própria. Me fugiu a expressão aqui, me desculpem. Mas assexuada, né? A planta ela se reproduz de forma assexuada. Muitas vezes se utiliza dos animais e do próprio vento para espalhar as suas sementes e a partir daí fecundar outras formas vegetais e assim evoluir no aspecto do mundo vegetal. Mas o importante é que neste momento em que o espírito vivencia o reino vegetal, ele experimenta as sensações. E aí, quando não há mais nada em termos de conhecimento para o elemento espiritual vivenciar no reino vegetal, ele está apto a adentrar o reino animal. Então, o elemento espiritual, o princípio, né, o elemento, melhor dizer, o elemento espiritual, ele estagia agora no mundo animal. E a vida no mundo animal, né, ela é muito mais rica em experimentação. É importante dizer que ali, no mundo vegetal, nós já temos um princípio de vitalidade, né? No reino animal, esse princípio de vitalidade, que é o que dá a vida, ele é ainda mais forte, né? A sensação, a percepção do eu já existe no reino animal. O animal ele tem consciência de si mesmo. O animal, então, ele passa a viver segundo o suprimento das suas necessidades, que em geral são a alimentação, a proteção e a reprodução, né? E a partir do momento em que não há nada mais para que o elemento espiritual vivencie no plano animal,
o elemento espiritual, ele migra então, ele está apto então a adentrar o reino dos homens. Nós dizemos aqui de reino nominal, né? Neste momento, já podemos dizer espíritos com E maiúsculo, né? No momento da criação, Deus nos cria elemento espiritual. E quando a gente lê a codificação, nós notamos que Kardec se refere aos espíritos com letra minúscula, ao elemento espiritual com letra minúscula. Mas a partir do momento em que esse elemento espiritual ele encarna no reino hominal, já se diz o princípio inteligente, o espírito, por assim dizer, com letra agora maiúscula, né? E o espírito está apto, então, a viver as experiências no reino nominal e que, neste momento, ele começa o desenvolvimento pleno da sua intelectualidade, da sua capacidade de pensar, da sua possibilidade de agir segundo o seu pensamento. E vamos nos lembrar aqui do livre-arbítrio, né? A partir do momento que o espírito adentra o reino nominal, ele já passa a gozar da possibilidade de usufruir do seu livre-arbítrio, pensando, agindo, transformando o meio em que vive, né? A ponto de chegar nos tempos atuais, em que temos um grande desenvolvimento intelectual, tecnológico, também moral, mas ainda estamos muito longe do exemplo que Jesus nos deu enquanto aqui esteve conosco na carne durante os seus 33 anos e, em especial, os seus 3 últimos anos de evangelização. Jesus nos disse que o mandamento máximo é o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E o próximo não é só o próximo, é também o inimigo, né? Então, nós estamos muito longe de conseguirmos viver na prática esta realidade. Até porque, se olharmos lá fora, viveremos os desequilíbrios da sociedade humana em todos os aspectos, né? Em especial, os relacionados à dignidade da vida, né? A possibilidade de homens, mulheres, crianças, enfim, de todos nós termos uma vida digna, termos a possibilidade de viver bem, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação, ao lazer. Vivemos num mundo ainda muito materialista, muito consumista, em que as diferenças que existem entre as pessoas são muito grandes, muitas vezes injustas. Quando o homem entender e todos nós buscamos a felicidade, hein? Só que a felicidade que nós encontramos ainda nos planos de provas e expiações, morada de espíritos imperfeitos, ela é ainda muito circunstancial, né? Ela é sazonal, não é uma felicidade constante. A felicidade real está lá, como já o disse no início, nos mundos em que vivem os espíritos perfeitos, os espíritos puros. Eles são felizes em todos os momentos. A cada segundo das suas vidas, eles vivem a felicidade plena, né? Mas é o caminho para todos nós. Para chegar lá, nós precisamos aprender, nós precisamos viver a vida, né? E aqui fica uma orientação a muitos dos nossos irmãos que se encontram, por exemplo, em depressão, que vivem, por exemplo, à sombra da ansiedade, tristes, isolados, enfim, muitas vezes com ideação suicida. O suicídio é um grande erro, é um grande engano, né? Nós espíritas não condenamos os suicidas ao fogo eterno. Ao contrário, a morte não existe. Nós sobrevivemos à morte do corpo. O espírito sobrevive e viverá para todo sempre. O espírito apenas rasga, destrói a roupa que veste neste momento e volta para o plano espiritual, que é a morada de todos nós, a grande morada, a nossa casa verdadeira e onde vivemos mais tempo.
E ao chegar lá, percebemos a grande besteira que nós fizemos. É claro que num primeiro momento, logo após o suicídio, o espírito ele vai estar em desequilíbrio. Aliás, ele já está em desequilíbrio emocional, enquanto na carne, quando ele pensa em tirar a vida. Na verdade, ninguém quer morrer, a gente quer deixar de sofrer. Mas acreditando que a vida acaba com a morte do corpo, e a vida acabando com a morte do corpo, os problemas também acabam. Então, as pessoas que não acreditam na continuidade da vida têm esse pensamento e exatamente por esse pensamento decidem sair da vida. Mas se enganam, porque imediatamente se veem vivos, com o problema que os levou à ideação suicida, ou ao ato suicídio, melhor dizendo, se desequilibra ainda mais, porque tudo continua o mesmo, e agora complicado, porque deixou pessoas que amava e pessoas que o amavam, e essa ligação mental permanece, e isso deixa o espírito ainda mais desequilibrado emocionalmente. Então, a melhor saída é viver a vida em todas as circunstâncias em que ela se nos apresenta, buscar forças em si mesmo, mas lembrar que Deus nos colocou para viver em sociedade. Né? Vivemos já de início, né, nascemos num contexto da família. E nada disso é por acaso, é a providência divina, é a inteligência suprema, que é Deus programando as possibilidades de aprendizado do espírito. Nós nascemos na família que deveríamos nascer. Nós temos a vida que deveríamos ter. Nós experimentamos alegrias e decepções, né? Nós vivemos bons e maus momentos no decorrer da nossa vida. O importante é que tenhamos essa convicção da existência de Deus, né? Que possamos vivenciar uma outra visão que não só a visão consumista, materialista da vida, porque realmente ela nos derruba. É por isso que é muito importante, meus irmãos, que todos nós tenhamos, né, por hábito, seguir alguma seita religiosa, porque elas todas nos apresentam uma outra possibilidade da vida que destoa da materialidade, que fala do bem, do amor, do perdão, né? Em que outros locais, né, na materialidade, se fala desses conceitos. Né? Se ligamos à televisão, em todos os momentos, o que nós vemos é propaganda, novelas, né, os jornais falando do mundo material, dessa loucura, em especial nos tempos atuais, e em especial no nosso país, todos os desarranjos, todos os desacertos que têm acontecido e que levam todos nós a sofrer. Precisamos evoluir ainda, muito, não na intelectualidade, mas na moralidade. Esse é um grande passo que a humanidade precisa dar. Talvez, meus queridos irmãos, a pandemia que já afeta a todos nós no mundo todo, e já há quase 2 anos, também tenha a finalidade de nos dar um puxão de orelha, né? Porque ela está trazendo muito sofrimento a toda a humanidade. E o grande movimento, penso eu, né, que ela nos faz, no primeiro momento, refletir, e a reflexão nos leva à ação, é minimizar a dor, o sofrimento dos irmãos que perderam seus empregos por conta dessa pandemia. Né? É hora de nos darmos as mãos e juntos, como sociedade humana, uns auxiliarem os outros. Né? É um grande movimento que tem que acontecer no nosso ciclo de convivência, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo. Né? É a hora de chega, para. É a hora de buscarmos o equilíbrio e o cuidado da assistência de todos nós. Quando o meu próximo ser feliz, quando o meu próximo assim pensar e agir, todos nós seremos felizes, né? Eu agindo, pensando bem, fazendo bem para o meu próximo, e isso sucessivamente numa cadeia, né, que tende a crescer, há de transformar toda a sociedade humana. Talvez isso leve séculos,
mas nós chegaremos lá. Então a Terra não será mais um plano de provas e expiações. A Terra será um mundo de regeneração, a Terra será um mundo divino, celeste, enfim. A Terra também evoluirá. Aliás, não são só os espíritos que evoluem. O local, a sua morada também evolui. E isso é bem claro, né? Se nós olharmos aí para a história da humanidade, o homem começou o seu caminho em pequenos grupos, viveu nas cavernas. A evolução, as experimentações da vida forçam o desenvolvimento quando o homem precisa minimizar, né, as dificuldades que ele encontra no viver. Por exemplo, ele precisa caçar, ele precisa se proteger do frio, ele precisa se proteger do mau tempo. Então, tudo isso força a sua intelectualidade, força o seu cérebro a pensar e a buscar soluções. E isso tem impulsionado os seres humanos desde os primórdios da civilização até o mundo atual que conhecemos, né? Hoje vivemos em segurança, vivemos sobre um teto, investimos na educação do nosso povo, etc., para que, com o passar do tempo, todos possam usufruir do benefício que o conhecimento traz. E há de vir muita coisa ainda. É um processo que jamais há de cessar. E é importante lembrar que os espíritos jamais retroagem, seja no conhecimento, mas também na sua moralidade, né? Então não se preocupem em demasiado com o passado. Eu vejo muitas pessoas ao buscar não só a doutrina espírita, mas as seitas que trabalham, aceitam a questão da comunicabilidade com os espíritos, buscarem saber do seu passado. Meus queridos, se o passado fosse importante para que vivêssemos hoje enquanto encarnados, Deus não nos imporia o esquecimento do passado, né? Estar aqui na carne, e esse corpo, esta matéria pesada que é a carne, ela limita essa recordação. É como se tivesse um véu, né? Encobrindo o nosso passado, para que nós pudéssemos, ao nascer de novo, reiniciar o nosso caminho. Imaginem só vocês a inteligência suprema de Deus, né? Jesus nos disse que a máxima, a lei maior é o amor ao próximo, e o próximo é o nosso inimigo. Imaginem vocês este exemplo, né? Como que eu vou amar alguém que tira a vida do meu filho, por exemplo? Eu, Marco Aurélio, se alguém o fizesse hoje, certamente eu me desequilibraria de tal maneira a ponto de sentir raiva, e se tivesse naquele calor do momento, sem sombra de dúvida, eu tomaria uma grande decisão errada. Eu violentaria a vida do meu filho. É uma reação automática, né? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. As emoções governam, né, as nossas ações. A gente está tentando aí, com o conhecimento que a gente tem, e em especial nós espíritas, nós estamos tentando racionalmente, né, usando a nossa razão, viver o conhecimento que a gente já tem, né? Eu preciso perdoar este meu irmão, entender que ele é imperfeito e que por conta das suas imperfeições ele comete erros, assim como eu também cometo erros. Talvez não erros graves como o que ele cometeu, mas no passado, numa outra encarnação, certamente eu cometi esse erro também. E aí, passando por essa experiência no passado, eu preciso entender que tirar a vida de alguém faz um mal danado. É um grande erro, né? Olha o sofrimento, a tristeza que eu sinto, ou que muitos pais sentem numa situação dessa. É um sofrimento terrível, né? Mas nós espíritos já temos esse conhecimento. Somos imperfeitos, por isso erramos, então precisamos aprender. E aí vem a lei da reencarnação, uma providência de Deus para com todos os espíritos, para que eles aprendam exatamente as lições, né, o reflexo dos erros do passado. É a tal da lei de ação e reação, de causa e efeito, né? Como é que a gente vai entender que é errado tirar a vida de alguém?
Ora, se no passado eu já fiz isso, para que eu possa entender isso hoje, eu preciso passar por essa mesma experiência. Essa experiência vai me trazer um desconforto tão grande que quando eu tiver no plano espiritual, e aí sim, lá no plano espiritual, retomando o conhecimento de toda a experimentação que eu tive de outras vidas, e aí nesse ponto, no que diz respeito ao espírito, que é o princípio inteligente, que é o elemento inteligente lá de trás, e agora é o princípio inteligente individualizado, e vem aqui, né? A palavra espírito é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. A individualidade é exatamente toda essa experiência do presente somada às experiências do passado. É assim que a gente aprende, né? E reconhece as nossas imperfeições, né? Sujeitos aí à lei de causa e efeito, aprendemos que tirar a vida de alguém é um grande erro. Porque esse erro causa um transtorno, um mal ao nosso próximo. E o nosso próximo, que hoje, né, é o meio pelo qual Deus faz com que aprendamos essa dura lição, acaba por, assim ser, um grande professor. Vamos entender melhor? Ficou meio confuso, né? Se eu tirei a vida de alguém no passado, aí somos inimigos. Obviamente, a pessoa que deixou de existir aqui na carne por minha causa vai sentir um ódio mortal de mim. E, obviamente, se ela tiver a oportunidade, ela vai querer revidar. Aí, nós reencarnamos numa outra oportunidade de vida na carne. E Deus, né, no planejamento reencarnatório, há essa programação de que possamos nos reencontrar, ou mesmo que ele não esteja reencarnado, esta situação pode acontecer comigo por intermédio de outro espírito encarnado. Eu vou vivenciar essa experiência na pele. Vão me tirar a vida, alguém vai tirar a vida do meu filho ou de alguém que eu amo muito. E eu vou compreender o erro, porque eu vou sofrer, vou entender que esse dano causa sofrimento e certamente jamais eu faria isso na atual existência. Volto para o plano espiritual. Nos reencontramos, eu e esse meu inimigo que tem ódio mortal de mim. E aí, retomamos a lembrança do passado. De repente, Deus nos colocou aqui como irmãos. Vivenciamos a vida como irmãos. Eu fui assassinado, olha aí os aprendizados. Resolvemos 2 problemas em uma vida só. Eu volto para a espiritualidade, reencontro o meu irmão lá, que na outrora foi o meu assassino, que em outrora eu assassinei, e aí a gente revê no passado, pô, você me matou na vida passada, mas a morte não existe, nós estamos aqui, aprendemos 2 grandes lições, eu e você, né? Aprendemos que não se deve tirar a vida e aprendemos que o amor vence o ódio, que o bem supera o mal. Deus é a inteligência suprema. É inegável isso. Meus irmãos, a convicção que o conhecimento da doutrina me trouxe é infinita. Deus existe. Deus está presente em nossas vidas. Porque somos espíritos criados por Ele. Estamos aqui mergulhados na vida na carne para passar por aprendizados. Então, se você está num momento difícil, supere este momento difícil com coragem, com determinação, com resignação. Não fortaleça a dor, o sofrimento, o isolamento, a solidão, a depressão. Muito pelo contrário. Eu sei que é difícil, mas use o seu intelecto. Pense um pouco. Você nasceu num seio familiar, no seio de uma família, com outras pessoas. Não se isole, elas podem te ajudar. Você nasceu num contexto de sociedade organizada, num ambiente de civilidade, em cidades. Você tem a oportunidade de sair lá fora e se relacionar com as pessoas. Permita-se viver a vida com todas as forças que você tem. É este o movimento que nós temos que fazer diante de todas as dificuldades que possam nos ser apresentadas durante o viver. Não desistam da vida, continuem, porque a vida não se limita ao nascer e ao morrer na carne. A terra, a vida aqui, é uma grande escola.
Precisamos entender que vamos errar, todos nós, eu, vocês e todo mundo que está aqui, porque somos imperfeitos. Para que possamos chegar à perfeição, precisamos experimentar a vida e todas as experiências que ela pode nos oferecer. Ora nascemos brancos, ora nascemos negros, ora nascemos homens, ora nascemos mulheres, ora nascemos ricos, ora nascemos pobres, ora nascemos belos, ora nascemos feios. São as experimentações que a vida na carne nos traz, para que possamos entender que somos todos iguais. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus Criador, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que existem, né, e eu já falei aqui de uma outra forma, duas grandes vidas para o espírito: a vida na carne e a vida no plano espiritual. Vocês já pararam para pensar que quão pequeno é o tempo da vida enquanto encarnados? 90, 100 anos é o que nós vivemos na carne. E vivemos plenamente. A vida nos impacta. Esta é a vida que conhecemos. Por uma providência de Deus, Kardec nos trouxe o esclarecimento de que somos espíritos e de que a vida continua por toda a eternidade. Mas somos só 3% na humanidade, na Terra, né, das pessoas que aceitam, que se dizem espíritas, né? Existem outras seitas espiritualistas que também acreditam na continuidade da vida. Aliás, os cristãos, os islâmicos, outras seitas, a grande maioria das religiões do mundo acredita na continuidade da vida. A discordância está na forma como é que é essa vida do outro lado, né? Nós espíritas entendemos que a vida no plano espiritual é a verdadeira vida. Nós vivemos lá muito mais tempo. Nós estagiamos aqui na Terra durante 90, 100 anos. E o que são 90, 100 anos diante da eternidade? É por isso que nós espíritas, ao encarar a vida, e agora eu falo dos espíritas convictos, que estudam, que vão a fundo no conhecimento da doutrina espírita. Por exemplo, a morte para nós. A morte, ela nos tira a possibilidade, né, de não sentir a partida da pessoa que amamos? Claro que não. A gente vai chorar, vai sentir saudade, vai sofrer? Vai! Mas nos resta essa convicção, né, essa certeza de que continuaremos vivos no outro lado. A gente só não vai, por enquanto, se ver temporariamente. Que nós iremos nos reencontrar. E isso traz um certo conforto. Mas a gente sente saudade, sente tristeza, mas a gente se recupera mais rápido. Porque eu não tenho dúvida, né, de que ninguém morre. E que nós nos encontraremos lá, num outro plano de existência, numa situação melhor do que aqui e agora. Por isso é que, numa situação dessa de perda de um ente querido, de um ente querido, desculpe, a gente acaba falando rápido e se atropela nas palavras. A gente tem que se portar com um pensamento sempre positivo. A gente deve lembrar do ser que está indo embora, que foi embora, com carinho, com amor, né? Com devoção. O que nós temos que transmitir para eles são bons sentimentos, porque eles captam os nossos pensamentos. Né? Nós somos espíritos, e o que caracteriza o espírito é o pensar. E o pensar se materializa pelo elemento material na vida de todos nós. Aqui, no ambiente da Terra, a vida material é esse mundo perceptível pelos nossos sentidos. Mas lá no plano espiritual, o pensamento é ainda mais forte. O nosso pensamento viaja e atinge o objetivo dele, né? Então, precisamos realmente vigiar os nossos pensamentos. Pensar sempre bem. Fazer sempre o bem. Para que nós possamos ter esse reflexo dos bons pensamentos e das boas ações de retorno para todos nós. Os nossos entes queridos estão ligados a todos nós. Que mãe, por exemplo,
deixa um filho doente na cabeceira da cama? Que mãe esquece de um filho que deixou de existir na carne? Nenhuma mãe, nenhum pai. Então que pensemos nele com amor, com carinho, em paz, desejando que ele continue a vida dele do outro lado da vida, de forma tranquila, que ele trabalhe, que ele estude, porque nos planos, nas várias moradas que o Pai nos preparou, existem cidades como aqui na Terra. Cidades muito mais organizadas, muito mais bonitas. E quando o Espírito reúne condições de viver essa realidade, ele vive plenamente. E eles estão sintonizados conosco, porque mãe e filho jamais se desligam. As pessoas que se amam jamais se desligam uma das outras. O nosso pensamento viaja, chega até lá. E o pensamento deles não chega até por intuição. Então temos sempre que olhar o lado bom, o lado positivo das coisas. Os erros que acontecem aqui conosco, né? O sofrimento que nós passamos aqui, é fruto da nossa imperfeição. Para que possamos aprender, precisamos evoluir no conhecimento. O conhecimento nos impulsiona à moralidade. Um dia o homem, o conhecimento, a experiência que ele tem adquirido com a vida, com a experiência na carne, há de levá-lo a desenvolver a sua moralidade. Exemplo prático, há 150, 200 anos atrás, escravizávamos pessoas. As outras pessoas eram um objeto. Isso era normal na sociedade humana há 2 séculos atrás. O mundo todo via isso como um aspecto normal da vida de todos. O negro era um objeto. Hoje, na grande maioria do mundo, não mais. Somos todos iguais. Percebem isso? Que precisamos dessa experimentação, precisamos dessas leis que Deus cria e que regulam toda a existência. Precisamos viver na carne para experimentar ser branco, ser negro e entender que é um grande erro escravizar pessoas, porque somos todos iguais, somos irmãos. Nos reencontraremos lá na nossa morada eterna, e aí com que cara que eu vou olhar para o meu irmão se eu causei mal a ele? Eu preciso amá-lo sobre todas as circunstâncias, mas eu preciso entender isso. E a vida tem esse condão de nos trazer essas experimentações. Evoluímos primeiro no conhecimento, para que o conhecimento nos impulsione à moralidade. Há de chegar a hora que o conhecimento se equilibrará com a moralidade e viveremos num mundo bem melhor, né? Como já dito aqui há poucos minutos atrás. Os mundos de regenerações, os mundos ditosos ou divinos, os mundos celestes, enfim. Nós vamos chegar lá. E nós temos a eternidade para isso. Então, que possamos entender exatamente esse aspecto, né? De que vivemos na carne, no plano material, mas a maior parte do tempo nós estaremos lá no plano, nós retornaremos ao plano espiritual. Então, podemos observar aqui, né, a título de já quase encerrando, né, que na questão 617, olha o que Kardec encontra no aspecto de entender que o espírito evolui, no aspecto da sua intelectualidade e depois na sua morada, né? Questão 607 do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente se elabora, se individualiza, a questão da experimentação, lembra? Pouco a pouco e se ensaia para a vida. Agora nós estamos resgatando aquelas informações que eu falei, olha, que o elemento espiritual começa a sua jornada evolutiva lá no reino mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal e se habilita ao plano hominal. Então ele ensaia para a vida, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se transforma espírito com letra maiúscula. É quando ele está apto a encarnar no reino hominal.
Na questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Expiação dos nossos erros, que foram causados por nossa imperfeição. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Percebam a inteligência suprema e a importância das leis que regulam o universo, que regulam a vida e, em especial, que regulam a nossa existência. A escola é uma grande... a Terra, a vida, é uma grande escola para todos nós espíritos. Nós iremos, de um dia, chegar à perfeição. Eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho de Leon Denis. A pergunta é, qual é o objetivo da evolução? E aí vem a resposta. O objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós, de tudo na natureza e de todos. Como eu disse há pouco, não são apenas os espíritos que evoluem, os mundos também evoluem. E evoluem porque os espíritos têm, através da sua intelectualidade, quando encarnados, de manipular o meio que vivem. E isso é por todo sempre. À medida em que vamos evoluindo no conhecimento de Deus, das leis da natureza, da vida como um todo, da vida no contexto da eternidade, há de chegar um momento que nós não precisaremos mais reencarnar nesse plano material denso, nesse corpo material e denso que conhecemos hoje. Os mundos que hão de chegar com a evolução dos espíritos, os mundos que existem aí o universo afora, quanto mais evoluídos os espíritos, mais evoluídos os corpos que utilizam, mais sutis são no aspecto da sua materialidade. São corpos mais leves, mais sutilizados, corpos mais quintessenciados. Os espíritos puros não têm necessidade de reencarnar, porque não tem mais o que aprender na carne, não tem mais o que expiar, não tem mais imperfeição. Então não precisam mais expiar em absoluto nada. Eles contribuem para a providência divina, para o cumprimento dos desígnios de Deus. E aí vem a explicação, continuando aqui, né, o texto de Leon Denis. Passando por inúmeras transformações no tempo e no espaço, durante milhares de séculos, por meio do trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, que a alma se eleva, acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude, sentindo-se assim mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, de forma a se comunicar mais intimamente com o seu meio social e planetário. Tomo de novo como exemplo Jesus. Jesus é um espírito perfeito. Jesus foi o espírito que Deus designou para cuidar de nós aqui na Terra, seres humanos. Jesus, espírito perfeito, presidiu a formação da Terra. A Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos. Então, se Jesus presidiu a formação da Terra, Jesus tem muito mais de 4 bilhões e meio de anos de vida. Muito mais do que isso. Porque imaginem vocês, né? Disse que os animais estão comparando a evolução, né, do espírito enquanto no reino animal versus o espírito no reino nominal. Disse que a distância, isso está na literatura espírita, disse que essa distância, né, do espírito no reino animal versus o espírito no reino animal é tão grande como é a distância de nós no momento atual, dos espíritos encarnados aqui na Terra, no reino nominal, em relação a Deus. Imagina os espíritos puros, né? Imaginem vocês que quando Jesus presidiu a Terra 4 bilhões e meio, quantos bilhões de anos ele já não tinha. Jesus é um espírito que também já foi imperfeito e que evoluiu e que hoje está cumprindo o ordenamento de Deus,
Ele foi o exemplo, né, de amor, de piedade, de caridade, de fraternidade para todos nós. Jesus só ensinou o amor e o perdão. Amar é perdoar. Jesus disse que o maior mandamento é o amor ao próximo. Faça pelo próximo o que você gostaria que lhe fosse feito. Pense, né, em relação ao próximo, aquilo que você gostaria que o próximo pensasse de você. Quando nós entendermos essa frase, o amor ao próximo em toda a sua plenitude, a Terra vai ser um mundo perfeito. Mais do que um plano de regeneração. A felicidade vai habitar aqui a Terra. Ainda não, porque somos espíritos imperfeitos e espíritos imperfeitos têm que estar nesses planos de provas e expiações. As provas e expiações são, na sua característica, a dor, o sofrimento, as desigualdades que a gente enxerga aí mundo afora, né? Desigualdades não só no aspecto intelectual, social, emocional, físico, né? Estou dizendo aqui das pessoas que nascem com deformações, todas essas são provas e expiações para todos nós. A morte de crianças em tenra idade, os sofrimentos para os pais, tudo isso é prova e expiação para todos nós. Nós não sabemos as razões que existem no passado e que são um reflexo necessário para vivermos o hoje e para que possamos aprender. Por isso, confiem mais em Deus. Tenham essa convicção, busquem essa força dentro de cada um de vocês para superar os momentos difíceis. Acreditem em Deus, Ele existe. E olha, Deus nos colocou aqui o fenômeno da mediunidade, né, como o meio para que os espíritos que estão no plano espiritual possam interagir com os vivos. Deus não separou quem deixou o corpo de carne de quem está aqui encarnado. A mediunidade é o grande instrumento da providência divina para que possamos nos comunicar com o outro lado da vida e aprender as lições que eles têm a nos informar. Fica aqui o convite a todos vocês. Aprofundem seus conhecimentos na doutrina espírita. Quem sabe um dia, quem estará aqui, como eu estou hoje aqui, falando dessas realidades que eu tenho plena convicção, sejam vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus abençoe a todos. Que os nossos pensamentos estejam sempre ligados, né, aos ensinamentos do Mestre Jesus. Busquem esse conhecimento. Ele só nos traz paz, resignação, tranquilidade e fortaleza para o enfrentamento das provas e expiações que a vida há de nos colocar durante o viver. Creiam em Deus. Ele é a providência divina, Ele é a inteligência suprema. Nada é por acaso. Tenham esta convicção, Deus existe. Jesus é o nosso grande mentor e guia. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar, vivendo a vida que deveríamos viver, para que possamos aprender as lições que nos são necessárias a evoluir no conhecimento e na moralidade. Paz e bem a todos, que assim seja. Até a próxima. Um grande abraço.